Queridas irmãs, queridos irmãos, estamos mais uma vez aqui muito felizes para o nosso quadro Conversando sobre Jesus. Hoje nós teremos uma história do livro Há Flores no Caminho, do espírito Amélia Rodrigues, psicografado por Divaldo Pereira Franco. E a história de hoje tem por título Por Amor a Jesus. O dia fora muito cansativo. Começara logo pela manhã, muito cedo, com uma leva de enfermos que chegaram à porta da casa do caminho. Aquela era a quadra ardente do verão. E o tempo morno amolecia as fibras mais firmes. A casa do caminho era uma casa já muito conhecida lá em Jerusalém. Então, para lá se dirigiam ou eram levados vários tipos de doentes. Desde crianças, velhos, jovens, pessoas maduras, paralíticos, cegos, pessoas com estado febril muito difícil, os leprosos, os obsidiados de todos os tipos, para lá eram levados. E Pedro não recusava ninguém. A casa já estava lotada e os pavilhões eram grandes, mas Pedro recebia a todos com muito carinho, com muito amor. Era de se lamentar que as pessoas enviassem aqueles nossos irmãos que iam procurá-los, mas não se davam ao trabalho de auxiliar a casa do caminho, nem com o seu próprio trabalho, nem com algum auxílio pecuniário, nem enviando mantimentos, medicamentos, absolutamente nada. Simplesmente, como acontece hoje, recebe-se alguém que queira ou necessite de algum tratamento, alguma coisa, sabe-se de um lugar onde as pessoas caridosamente tentam ajudar os seus semelhantes, para lá entregam, livrando-se, e achando ainda que está fazendo uma grande caridade, quando está simplesmente livrando-se do problema, transferindo para outro, quando nós deveríamos realmente, nesses casos, trabalharmos de forma a auxiliar aquela instituição para a qual estamos encaminhando aqueles nossos irmãos, já que não temos a condição de nós mesmos os ajudá-los. Então, naquela época funcionava mais ou menos como funciona hoje. E um outro problema tinha a Casa do Caminho. Os trabalhadores, os colaboradores eram poucos. Então o trabalho era muito. Hoje nós temos também isso. Nas nossas casas espíritas, nas instituições que abrigam os velhinhos, que abrigam as crianças, que abrigam aqueles nossos irmãos que estão envolvidos com o vício das drogas de todos os tipos, do álcool. E Pedro, com aquela carga de trabalho e com aquele núcleo reduzido de irmãos colaboradores, trabalhava exaustivamente. E não fosse só o trabalho, alguns daqueles irmãos ainda reclamavam de Pedro algumas ações. Também muito comum no dia de hoje, porque as pessoas que têm esta árdua tarefa de coordenarem determinados trabalhos sempre estão recebendo crítica daqueles que estão ali auxiliando. E alguns diziam a Pedro que ele perdia muito tempo com os leprosos, que esses leprosos deveriam ser enviados
para o Vale dos Imundos em Jerusalém e que lá morressem. E que também ele precisava dar mais tempo a conversar sobre Jesus, sobre o seu evangelho. Mas como ele ficava só com aquele trabalho árduo, braçal, ele não tinha tempo para essas coisas. Diziam também que por acaso abrigar algumas mulheres de vida duvidosa, conhecidas da região, qualquer dia o sinédrio ia passar ali e fechar a casa. E a tudo Pedro ouvia em silêncio. Mas essas fofocas, essas conversas, reclamações inferiores vão penetrando nos espíritos mais fortes e dedicados. Inclusive, alguns conversavam entre eles, dizendo que trabalhavam tanto assim porque Pedro não parava. Então, Pedro, trabalhando, dava um exemplo e eles tinham que trabalhar também. E Pedro foi ficando assim, triste. Em alguns momentos, o desânimo começou a abatê-lo. E ele, quando tudo acalmou naquela tarde, já quase noite, os enfermos atendidos, os obsidiados acalmaram-se. Pedro dirigiu-se a uma figueira brava que se derramava no pátio da casa do cara. Sentou-se e ficou a meditar, entrou em prece e começou a lembrar do tempo em que vivia com Jesus. E a saudade foi crescendo. E ele foi lembrando do primeiro dia em que Jesus esteve com ele e João e convidou para o trabalho da instalação do reino de Deus no coração dos homens. E foi lembrando, e aquelas lembranças parece que materializavam-se. E ele chegou até o dia da ascensão do Senhor aos céus. Nesse momento em que lágrimas rolavam pelo seu rosto, uma doce e suave brisa despertou. Ele abriu os olhos e ali estava Jesus translúcido, lindo, com um olhar meigo. Ele teve uma vontade de correr, levantar-se e correr até o mestre, mas aquele olhar calmo, sereno, invadiu e deixou bem confortável. Passados os primeiros momentos, Pedro disse ao mestre: Senhor, não são aqueles de fora, aqueles que não nos conhecem, quem fazem sangrar o meu coração. Mas, Senhor, são aqueles que te conhecem, aqueles que procuram nos ajudar aqui, que seguem a mesma doutrina. São aqueles que se dizem amigos. Esses que trazem esse empecilho todo para que nós possamos trabalhar com serenidade, com destemor. Eles vão brecando esse trabalho, criando grandes dificuldades.
E ele ia discorrer, mas sobre outras coisas, quando a voz travou-lhe na garganta e o mestre, olhando para o discípulo amado serenamente, perguntou: Pedro, o que era o vaso antes do oleiro trabalhar pacientemente? Ele olhou e disse: argila, Senhor. Pedro, o que era a estátua antes do artista descobri-la no meio da pedra? Pedra bruta, Senhor. Então, Pedro, os nossos irmãos são como a argila, como a pedra bruta, que devemos trabalhar com serenidade, com equilíbrio, com amor, talhando a cada um. A paciência de trabalharmos com esses nossos irmãos que estão a caminho conosco. Fazermos o que for possível para que eles possam compreender o amor, a necessidade do trabalho feito com alegria, servindo ao pobre, ao nosso irmão necessitado que se apresenta em nosso caminho. Se nós não aprendermos, Pedro, a trabalharmos desta forma com esses nossos irmãos que estão a caminho conosco, como vamos tratar aqueles que chegam de fora e não nos conhecem? Pedro, meditando profundamente naquelas palavras que o mestre lhe dizia, percebeu que a mesma brisa agora diluía o Senhor que partia. Ele, a partir daquele momento, atirou-se ao trabalho sem jamais reclamar. Até o dia que, depois de muito tempo em Roma, foi crucificado de cabeça para baixo, deixando esta terra por amor a Jesus. E é assim, meus queridos irmãos, com esses exemplos lindos que nós devemos trabalhar. Hoje, em que somos chamados para dentro do nosso lar, retirados dos nossos trabalhos, aonde não tínhamos tempo para absolutamente nada, aonde fazíamos as nossas tarefas com muita velocidade. Saíamos do nosso trabalho, íamos para a casa espírita, ou para o culto, ou para a missa, e lá pensávamos, quando estávamos lá, mais nos nossos afazeres materiais do que naquilo que estávamos realmente fazendo dentro desses templos de luz. Quando somos chamados para dentro de nós mesmos, para analisarmos como é que nós estamos trabalhando a nossa vida, como é que estamos aproveitando esta reencarnação em que estamos vivendo, é o momento de refletirmos e ver como estamos com aqueles que estão a caminho conosco. É o momento de reunirmos-nos em família, analisar quem é minha esposa, o meu filho, como eu estou tratando e dedicar-me, como disse Jesus a Pedro,
dentro do trabalho de amor, ouvindo, amparando, prestando atenção nesses seres que estão conosco porque nós assim pedimos. A importância de que nós possamos ter todo um trabalho direcionado a esses nossos irmãos, para juntos podermos, através da compreensão, do carinho, do afeto, do amor, crescermos, perdoando cada um dos nossos irmãos. Se nós não nos resolvermos dentro do nosso lar com 3, 4, 5, 6, 7, 10 pessoas, nós não conseguimos ter uma paz entre nós, se nós não conseguimos nos entender, como poderemos entender lá fora uma multiplicidade de gente que nós vamos entrar em contato? Se dentro da nossa casa não tivermos esta tarefa, não vamos conseguir lá fora. Eis um momento importante em que nós precisamos fazer uma profunda reflexão nessas palavras que Jesus disse a Pedro. Ele pediu a Pedro paciência, pediu a Pedro perdão para os nossos irmãos, determinação, serenidade, equilíbrio, compreensão dos nossos irmãos. Nós é quem precisamos ter tudo isso, não são eles. E uma coisa importante, servir. Porque ajudar é uma coisa simples de ser feito. Simão Cirineu ajudou Jesus carregando a cruz no seu primeiro momento. No segundo momento, aí ele serviu. Porque servir é envolver-se. Ajudar é pegar algo daqui e botar ali. Não é? É fazer uma atividade e não precisar se envolver mais. Agora, servir não. Servir é você se doar. Servir é você se envolver com aquela situação e continuar nela. Então nós vamos, dentro do nosso lar, servir àqueles que estão conosco. Porque Jesus disse que o maior no reino dos céus, quando os discípulos queriam saber quem seria o maior no reino dos céus, ele disse que seria aquele que mais houvera servido com amor. E que ele estava aqui não para ser servido, mas para servir. E fez isso durante toda a sua existência, deixando todos esses exemplos para cada um de nós. Por isso, meus irmãos, vamos trabalhar fortemente pela paz dentro dos nossos lares, através da compreensão, através de darmos a nossa paz, como ele dizia. E fazermos tudo isso por amor a Jesus. Na próxima semana estaremos de volta com mais um quadro conversando sobre Jesus. Eu sou Irandi Protásio, um dos membros do Lares Maior.